Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Graça e paz. Boa noite a todos e todas. Uma alegria mais uma vez estar aqui nessa noite para ministrar, para compartilhar do Santo Evangelho com os irmãos, com todos aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet. E desde já, mais uma vez, reiterar esse último domingo de comemoração dos nossos 63 anos de igreja, nossos 63 anos de comunidade, 63 anos de família de Deus que se reúne aqui, neste lugar, aqui em Quitaúna. Feliz aniversário para você, meu irmão e minha irmã. E mais uma vez um abraço muito especial nos dois fundadores dessa comunidade que estão aqui junto de nós, irmão Hamilton, irmã Maria. Um abraço especial para vocês também, nesse dia especial e nesse último domingo de comemoração de mais um ano de vida da nossa querida e amada IBQ, querida e amada Igreja Batista em Quitaúna. Nessa noite tenho o privilégio de pregar e compartilhar com vocês mais uma vez do Evangelho. E nessa noite em especial eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Saltério. Nós vamos ler o Salmo de número 74. Salmo de número 74. E o salmista, ele diz o seguinte: por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança, que resgataste, do monte Sião, onde habitaste. Volta teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da tua habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fique de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Traze salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã, e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu, e tua também a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Oremos.
Deus de amor, Pai querido, Pai eterno, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, mais uma vez clamando, pedindo pela iluminação do Teu Espírito Santo no nosso meio, na nossa mente e nos nossos corações. Que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que possamos ser conduzidos nesse processo de meditação nas Escrituras, nesse processo de ouvir a Tua voz e discernir a Tua voz pelo Senhor. Conduze-nos. Fala a Tua igreja, Senhor. É o que humildemente eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nessa noite, eu quero meditar com os irmãos, a partir deste salmo, a respeito de crise. Falar sobre a experiência da crise, ou das crises. E o que seria crise? A crise é algo que pode se manifestar em diversos ambientes, diversos momentos e em diversos contextos da nossa vida. A crise é algo que se instala em um lugar, em um momento, quando tudo estava caminhando conforme o esperado. Mas de repente, algo fora do esperado, algo que seria anormal, algo inesperado acontece. E nesse momento, a gente entra em crise, porque as coisas não estão do jeito e da maneira como deveriam estar. Isso acontece às vezes no nosso organismo físico. Muitos distúrbios físicos, os médicos, eles vão chamar, ou talvez no meio popular a gente vai chamar de crise. Por exemplo, uma crise intestinal. Significa que o seu intestino não está funcionando adequadamente como esperado e você tem uma crise. A crise se instala. Uma crise respiratória. Você está respirando normalmente, de repente algo impede o ar de entrar, o ar de sair, ou seu pulmão não está funcionando na capacidade mais adequada que ele deveria estar funcionando, e uma crise é estabelecida no sistema respiratório. E a gente poderia falar de inúmeras crises relacionadas ao nosso ambiente, ao nosso corpo físico, ao nosso corpo biológico. Existem crises que muitas vezes acontecem no campo da lógica. Um circuito que entra muitas vezes em colapso, circuito eletrônico. Algo deveria ir para um lugar determinado, a energia devia circular por um lugar determinado e esperado, e de repente dá um tilt ali no circuito, não funciona, queima a luz, queima uma placa, queima alguma coisa. Para quem é de eletrônica, eu tenho certeza que vocês aí, na mente de vocês, vão conseguir traduzir isso tudo de uma maneira técnica. Eu vim da área de informática, e eu sei que alguns irmãos e irmãs trabalham nessa área. E na área de informática, a crise se estabelece quando a lógica de um software, a lógica do programa, ela está inadequada. Você planeja para que tudo aconteça conforme uma determinada lógica. O Victor vai saber o que eu estou falando. Talvez um if lá deu um problema inesperado e você não colocou o if no lugar certo, o C, o caminho lógico adequado ali nas linhas de programação, e aí dá o famoso pau no sistema. O sistema deixa de funcionar, daí liga para você de madrugada, você tem que correr lá, né? A Flávia também sabe o que é isso, né? Tem que correr, tem que ficar lá tentando depurar o código, pegar log para poder verificar, porque a crise foi estabelecida no sistema. A crise também pode acontecer nos nossos relacionamentos. Você tem uma amizade com alguém de longa data. O que é o normal, o que é o natural, o que é o esperado? Que você permaneça amigo daquela pessoa durante toda a sua vida, porque você quer ficar bem com aquela pessoa. Mas de repente, por uma palavra atravessada, um problema aqui, um problema, uma briga entre filhos, alguma coisa assim, entre as duas famílias, talvez aquela amizade, ela sofra um certo colapso e ela possa entrar em crise. Não era esperado, mas aconteceu um problema, uma situação. Crise conjugal. Casamento é esperado que tudo dê certo, que você fique velhinho junto, que os filhos casem, eles vão embora, que você não sofra a crise, né, ou a síndrome do ninho vazio.
mas que você viva bem até o final ali, né? Todo mundo de cabelo branco, bonitinho, sentado ali numa cadeirinha na praia, de mão dada, que coisa linda, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Mas no meio do caminho tem crises, que podem colocar em xeque, em risco esse final feliz. Crises se estabelecem. E nesse contexto aqui do Salmo 74, a gente vê um outro tipo de crise, e eu quero falar especificamente sobre esse tipo de crise. Uma crise com Deus. Uma crise com Deus. E nesse contexto, esse salmo, essa oração, essa poesia, ela poderia ser chamada, quem sabe, não de uma oração, mas quase de uma acusação. Porque o salmista, ele diante do cenário em que ele se encontra, diante da crise que ele enfrenta, a oração dele é meio que transformada. E o resultado da crise do coração do salmista faz com que ele praticamente vomite essas palavras e essas acusações, essa oração, acusação contra Deus, contra o Deus dele, porque ele está em crise. E quando eu li esse salmo, e obviamente a gente tem que fazer a seguinte ressalva: trata-se de uma oração, trata-se de uma poesia, e diante de uma oração feita, diante de uma poesia, a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito cauteloso para fazer algum tipo de juízo de valor em relação ao salmista em si. Porém, a partir desse Salmo 74, eu me deparei aqui com uma situação em que eu pude atestar e perceber na oração e nas falas do salmista alguém que está vivenciando uma crise profunda com Deus. E eu creio, eu acredito que isso tudo pode ser muito útil para nós como Igreja Batista em Quitaúna. Nesse último dia de comemoração dos nossos 63 anos, eu penso que é oportuno que nós meditemos sobre crise. Porque quer queiramos ou não, as crises virão, crises vão acontecer. Porque como eu vou concluir lá o sermão no final, as crises fazem parte da vida. E eu penso que se nós quisermos comemorar muitos e muitos e muitos e muitos anos, se nós quisermos continuar sinalizando o reino de Deus a partir da realidade dessa igreja local, se nós quisermos desenvolver um trabalho em prol do reino de uma maneira excelente, nós precisamos estar preparados, nós todos os membros dessa comunidade, todos os membros desse corpo, preparados para enfrentar as crises que virão. E o salmista está enfrentando uma baita de uma crise. O contexto desse salmo, ao que tudo indica, é o contexto da invasão babilônica, 587 a.C. O contexto é que os inimigos de Israel tomaram conta do reino do sul, invadiram tudo, destruíram o templo. E não somente destruíram o templo, o lugar físico em que o povo se reunia, em que o povo frequentava, em que o povo compreendia e entendia que era a habitação de Deus na terra, o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos, eram feitos, realizados, o lugar onde os levitas trabalhavam, o lugar onde os sacerdotes estavam, onde o sumo sacerdote se encontrava. A casa de Deus, a habitação de Deus na cabeça do salmista. Tudo foi destruído, tudo foi corrompido, tudo foi blasfemado, tudo foi profanado. Algo terrível estava acontecendo nesse país, nesse lugar. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso de Israel, aquele que é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que abriu o mar, aquele que operou milagres estrondosos, aquele que cuidou do seu povo, que amou o seu povo, que escolheu e fez o seu povo. Esse Deus, na ótica do salmista,
Ele está visualizando tudo o que está acontecendo, a desgraça que está sendo instalada, a dor, o medo, a violência. E obviamente a gente tem muita dificuldade de ler a coisa da maneira como ela realmente é. Porque quando a gente escuta a história de Davi contra Golias, a gente acha, conforme a gente aprendeu muitas vezes no ambiente de EBD infantil, que veio 3 pedrinhas ali, jogou na cabeça do Golias, ele caiu bonitinho, não sangrou tanto, Na verdade é brutalidade que está acontecendo aqui, como aconteceu com Golias, que foi degolado ali por Davi, sangue, é guerra, gente. E esse contexto é um contexto de violência, de brutalidade, sangue derramado, de fogo e destruição dos símbolos de Deus. O salmista, diante da perplexidade do fato, do acontecimento, ele entra em crise. Como que pode Deus não fazer nada? Como que pode Deus não agir de uma maneira miraculosa? Como que pode Deus não proteger os seus? Como que Deus pode tolerar a profanação do templo? O salmista está em completa crise reflexiva, teológica, intelectual, física, crise estabelecida na mente, no coração deste que ora. Ele diz no Salmo, começa dizendo, por quê? Por que nos rejeitaste definitivamente? Olha o tamanho da crise. Ele está entendendo diante da situação, à luz da imagem que ele tem de Deus, como Deus não está fazendo nada, ele está achando que Deus está rejeitando o povo dele de maneira definitiva, de maneira perpétua. Olha o que está se passando no coração do salmista, olha que tipo de questionamento. Lembra-te do teu povo, ele diz. Para o salmista, a coisa está tão incoerente, não está se encaixando, não tem lógica, que ele entende e chega a pensar e orar e desabafar, achando que Deus se esqueceu, que Deus teve um lapso, e se esqueceu do povo, e que ele não está conseguindo lembrar do povo, e por isso ele não está indo lá intervir. Em outro momento do Salmo, ele diz, não fiques de braços cruzados, Deus, destrói-os. Diante da realidade, daquilo que está posto, diante talvez das cenas mais deploráveis que a gente pode imaginar, numa situação de uma invasão, dentro de um período como esse, um período brutal, bárbaro, ele entende e ele acha que Deus, ele está vendo tudo, ele está de braço cruzado. Ele não consegue se conformar como Deus não está agindo. Crise. Ele fala em outro momento, dá atenção à tua aliança. Vocês vão se lembrar da aliança que Deus fez com Noé, aliança que Deus fez com Abraão, alianças que Deus fez com o seu povo. E ele coloca isso em xeque. Dá atenção à aliança, Deus. Porque diante do que eu estou vendo, está parecendo que o Senhor não está dando nenhuma atenção. Ou o Senhor não está vendo o templo pegar fogo? O Senhor não está vendo o teu povo morrendo? Você não está vendo gente sendo levada cativa para a Babilônia? Você não está vendo a blasfêmia? Você não está vendo a fala agressiva dos babilônicos? O Senhor não está vendo as machadas, as machadinhas com que eles estão destruindo tudo? O Senhor não está se percebendo? E ele chega a dizer ainda lá mais para o finalzinho, defende a tua causa. Deus, o problema é teu. Estão atacando o Senhor. E o Senhor não faz nada, o Senhor não vai se defender. Ou seja, é alguém que está numa profunda crise. Porque à luz de todos os conceitos que se tem de Deus, de tudo que foi ensinado para quem ora, de todas as histórias que foram contadas, a realidade da vida está se impondo, a invasão do Reino do Sul está sendo posta, e não está sendo possível conciliar a teoria, as ideias, as histórias,
a percepção de quem Deus é com a realidade. Tem um conflito, está em choque. E esse tipo de crise acontece também hoje em dia. Esse tipo de crise também se estabelece hoje em dia, no mundo contemporâneo, no século 21, aqui em outubro de 2020. Aqui nesses 63 anos, em que a gente comemora 63 anos do aniversário da IBQ, nesse nosso tempo, muitas crises podem ser estabelecidas por conta de ideias, compreensões equivocadas, que muitas vezes nós nutrimos no nosso coração e que se chocam e colidem com a realidade. Afinal de contas, me parece, à luz da revelação bíblica, e obviamente com toda aquela ressalva de não fazer juízo de valor de quem está orando e desabafando aqui, mas me parece óbvio que não, o Senhor não rejeitou o povo dele definitivamente. Me parece óbvio que Deus não habita em templos feitos por mãos, embora ele ache que o lugar da habitação de Deus foi profanado. Então, a casa de Deus, a casa onde Deus está ali, literalmente, foi ruída, porque vieram com a machada e quebraram aquele material físico, aquelas madeiras, aquelas esculturas, e Deus vai se sentir afetado porque a casa dele literal foi afetada. Não me parece que faz sentido. Deus estaria de braços cruzados, como se Deus estivesse indiferente à dor, à violência, ao sangue. Não me parece que Deus estaria indiferente a uma atrocidade desse tamanho. E a ideia também de que Deus precisa se defender. Obviamente, me parece que não, Deus não precisa se defender. Deus está no outro patamar, Deus não precisa se defender de nós. Mas essas ideias erradas, como eu disse, elas acontecem no nosso tempo também. Vou te dar alguns exemplos. Quando a gente pensa na teologia da prosperidade e todas as consequências que são derivadas desse tipo de lógica e desse tipo de teologia, tem gente que acha, no nosso tempo, e eu não tenho dúvida de que esse tipo de ideia, por mais que o púlpito de uma igreja esteja contendo pregadores e pessoas comprometidas com a palavra de Deus de maneiras indiretas, durante a semana, durante a luz da cultura popular, à luz dos televangelistas, à luz de um monte de elementos, essas ideias acabam chegando até aqui. E existe algumas ideias muito interessantes. Tem gente que acha que uma vez que se é crente, se eu sou crente, se eu sou de Deus, se eu vou para a igreja, se eu dou o dízimo, se eu não estou em disciplina na igreja, se eu não estou de banco, se eu não estou aprontando nada, estou tudo em dia, pastor não tem motivo para puxar minha orelha, está tudo certinho. Tem gente que acha que por conta disso, desses itens, problemas financeiros, problemas relacionados a bens materiais estão solucionados, porque Deus vai me fazer prosperar. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu boto Deus à prova, os celeiros do céu se abrirão, e eu vou ser abençoado com toda sorte de bênçãos materiais. Não são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, conforme bem disse Paulo, apóstolo, em Efésios. São as bênçãos materiais, as bênçãos físicas, é dinheiro, é cascalho no bolso, prosperidade vai vir, porque a minha fé tem poder, e eu vou ser bem sucedido no meu trabalho, eu vou prosperar, os meus negócios vão para frente, mas não tem pandemia, não tem capeta, não tem inimigo, não tem mercado, não tem um diabo que vai tirar com que o fato da minha cabeça de que se eu estou com Deus, logo eu estou abençoado financeiramente. Isso é uma lógica que está posta aí. E tem toda uma sofisticação essa teologia que a gente poderia esmiuçar, quem sabe, num momento aí, no IBQ Educação, a gente pode conversar sobre isso. Mas é uma lógica, meus irmãos.
falaciosa. Se eu pedisse para os crentes aqui levantar a mão quem está no cheque especial, quantos não iam levantar a mão? Olha lá, já tem uns aqui, tem pouca gente na igreja, só a equipe, e tem gente levantando a mão. Quem que precisa fazer malabarismo para pagar os boletos no final do mês? É crente, piedoso, gente de Deus. Quantos? Quantos que os planos profissionais não dão certo? Quantos são afetados pela pandemia? Quantos são afetados por inúmeros fatores do mundo, das situações, da economia, etc. e tal? E não prosperam financeiramente, não tem talvez a casa que devia ter. Quantos não estão num financiamentozinho aí? Gente, como eu disse na outra pregação, somos todos aqui meros latino-americanos. Se tiver gente muito bem assim, é poucos, pelo menos na realidade da nossa comunidade. Que o fato que você pode ser crente, você pode ser fiel, você pode vir na igreja, você pode dar o dízimo, mas a conta não fecha, a lógica não fecha. Porque quanto mais sacrifício e dízimo você dá na igreja, não significa que você vai ter mais dinheiro. Não significa que você não vai ter mais financiamento, não significa que você vai ter o carro do ano, não significa que você vai ter apartamento com sacada gourmet. Não significa que você vai ter casa na praia, não significa que a sua viagem vai acontecer legal lá no final do ano que nem você planejou. Não significa um monte de coisa. Outro item, saúde. Tem uns camaradas por aí que pregam o seguinte: olha, se você está com Deus, praga nenhuma chegará na tua tenda. Praga nenhuma. Não vai ter espinha, não vai ter dor de cabeça, não vai ter câncer, não vai ter nada, porque você está blindado. E essa palavra blindada às vezes aparece em algumas literaturas, né? Vida blindada, casamento blindado, não sei o que lá blindado. Você está blindado, assim, você está num bunker. A pandemia está comendo solta lá fora, mas você está blindado assim pelo poder de Deus, você não precisa nem usar máscara. Você sai na rua, o vírus não te pega, porque você está com Deus. Irmãos, isso é uma falácia. É lógico que a gente fica doente. É lógico que tem gente de Deus que tem que lutar contra o câncer. É óbvio, é empírico, é material, que tem gente que tem que lutar com dor nas costas, crônica, que não passa nunca, e tem que lidar com aquilo lá. É lógico que se você estiver falando alto que nem eu estou falando aqui, talvez você vai ter uma dor de cabeça daqui a pouco. É lógico, é óbvio que se você sair no frio, de uma maneira desprevenida, você vai pegar ali um resfriado. Isso é óbvio. A conta não fecha. Mas tem gente que segue esse tipo de lógica, acha que vai fazer o sacrifício a Deus, que normalmente está atrelado a entregar dinheiro na igreja. É óbvio, meus irmãos, é óbvio, também outra falácia. Tem gente que acha que a vida do crente ela é sempre melhor que a vida do ímpio. E chama ímpio assim de uma maneira bem pejorativa, tipo os infiéis, os ateus, os perdidos, os dignos do inferno. Mas os crentes não, os crentes são bons, os crentes estão protegidos. Gente, é óbvio também que tem muita gente que não é da igreja, muita gente que não professa a mesma fé que nós, que às vezes tem uma qualidade de vida melhor que a nossa, que às vezes cria os filhos melhor que a gente, que às vezes é mais amoroso do que nós somos, que às vezes se preocupa mais com o próximo do que a gente se preocupa. Lógica não fecha, não bate. Quando a gente olha o testemunho bíblico, leia Paulo, leia as epístolas paulinas, o quanto que Paulo nos sofreu, pregando o evangelho, maior autor de cartas do Novo Testamento. Naufrágio, picada de cobra, comeu o pão que o diabo, que a igreja amassou junto, sofreu para chuchu, passou poucas e boas, experimentou a dor na pele, testemunhou e vivenciou coisas que talvez a nossa consciência e as nossas emoções não dariam conta. E mais,
Quantos homens e mulheres de Deus que a história da igreja não testemunham, de gente que não foi apegada a bens materiais, a dinheiro, e muito pelo contrário, serviu Deus na pobreza. Só para citar um, Francisco de Assis. E tem mais lógicas equivocadas. A teologia agora da batalha espiritual ensina para a gente cada coisa, e gente que acredita em cada lógica. Tem gente que acha que tudo é o diabo, tudo é Satanás. Eu me lembro uma vez que eu estava na faculdade teológica dando um curso básico de teologia, e eu falava sobre gestão de projetos. E a ideia era ensinar o povo um pouquinho de gestão de projetos para poder tocar as coisas dentro da igreja, gerir os projetos dentro da igreja. E foi muito interessante que no final do curso eu perguntei aí, vocês têm algum feedback, querem me dar algum retorno, como que foi? Um irmãozinho levantou a mão lá e falou assim: professor, esse curso aqui acabou comigo. Estou saindo daqui assim numa crise profunda. Eu falei: meu irmão, mas o que aconteceu? Não gostou? Não entendeu? Não, professor, antes eu fazia as coisas na igreja, as coisas davam errado, eu falava que era culpa do inimigo, falava que era culpa do diabo. E agora eu estou percebendo que a culpa é minha. Eu que não planejo direito, eu que não faço as coisas direito, eu que não converso com as pessoas direito, por isso que não dá certo. E é óbvio que tudo não é culpa de Satanás, tudo não é culpa do diabo, pelo contrário, somos muito mais responsáveis do que a gente imagina. Ideias de que Deus está pesando a mão toda hora sobre nós, ideias de que qualquer coisinha que a gente faz, abriu uma brecha, o diabo vai entrar lá e vai possuir você. Ideias relacionadas à autoridade espiritual, gente. Tem gente que acredita que se eu chegar para uma pessoa aqui na comunidade que está indo para outro lugar, eu falar assim: ó, você vai sair debaixo da minha cobertura espiritual, tá? Ó. Tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Tem gente que acha que a autoridade espiritual é isso. É um guru, um grande sábio, quase ali um mago, que se você sair debaixo das asas dele, você está perdido, completamente perdido. Isso não casa com a realidade, porque tem gente que troca de comunidade e vai para um lugar melhor. Fica melhor do que estava antes. As contas não fecham. Por isso, existem muitas crises que podem se estabelecer na nossa vida, porque a gente tem ideias erradas, conceitos equivocados, e quando a vida se apresenta, quando é o ímpio que prospera, quando que é o outro que não fica doente, quando é o outro que ganha dinheiro, quando é o outro que tem uma qualidade de vida boa, quando é o outro que ama o próximo, quando é o outro, e não você, não eu, que somos crentes, a gente olha assim e fala assim: puxa vida, eu não estou entendendo, fica que nem o salmista. Ô Deus, olha o que está acontecendo? Eu estou te servindo e não estou recebendo meu dinheirinho? Eu estou te servindo e não estou tendo a minha estabilidade? Eu estou te servindo e não estou sendo abençoado com carro, com bens materiais? Eu estou te servindo e eu estou em crise, eu estou passando por doença, por depressão? Eu estou te servindo e meu filho está nas drogas? Eu estou te servindo e meu casamento está em crise? Eu estou te servindo e meu pai e minha mãe estão sofrendo por algum tipo de enfermidade? Eu estou te servindo e eu tenho que passar por cirurgia? Eu estou te servindo e eu estou comendo o pão que o meu chefe amassou no trabalho? Crise. Ideias erradas. A vida se impõe, se coloca. Choque, crise total. E diante disso, diante da crise, nós temos duas alternativas. A primeira delas é a seguinte: você decide, na hora da crise, ficar com Deus, entre aspas, ficar com o seu Deus, com as suas ideias, com a sua lógica, com as suas compreensões, e você nega a realidade. O templo está pegando fogo, os babilônicos estão chegando, eles estão matando, eles estão invadindo, eles estão profanando. Mas você fala: não está acontecendo isso, Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai apagar o fogo, vai ter o AVCB, vai chegar os bombeiros, alguma coisa vai acontecer. Mas isso não está acontecendo. E você nega a realidade, você nega a vida para ficar com Deus. Tipo assim, o casamento está em crise, mas você é crente, está na igreja. Os irmãos não podem saber que seu casamento está em crise. Você não consegue admitir que o seu casamento está em crise.
Você não consegue admitir que a sua esposa está tendo problema e não está conseguindo lidar com algumas coisas com você. Ou o contrário, a esposa não está conseguindo assimilar que tem algumas questões aí complicadas. O marido não está conseguindo administrar. Mas, não, o meu casamento, eu sou de Deus, meu casamento não está em crise, isso não está acontecendo nada, eu vou seguir. Você finge que nada está acontecendo. É esse tipo de comportamento. A igreja está passando por maus bocados. Não, mas a igreja do Senhor, não pode estar acontecendo nenhum problema na igreja. A igreja de Deus, mas o negócio está pegando, os irmãos estão tacando a cadeira um contra o outro lá, o negócio está tenso. Não, mas a igreja, gente, não está acontecendo nada na igreja. Não, é problema com o filho. O filho está usando droga. Está com problema na escola. Está com dificuldade. Não, mas meu filho não. O meu filho não pode estar usando droga. Meu filho não pode estar com problema na escola. Meu filho não pode estar quase sendo repetindo de ano. Não, meu filho não. Você está em crise. Você não está bem. Você não está encontrando o sentido da vida. Você não tem vontade de acordar. Você tem vontade de morrer. Você está tendo pensamento suicida. O negócio está zoado dentro de você. Mas se você, não está acontecendo nada, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso do pastor, eu não preciso de amigo, eu não preciso de ninguém, está tudo bem, eu vou saber lidar, Deus está comigo, está tudo certo. É gente que nega a realidade. Esse é um caminho para você solucionar a crise. Você finge que a vida não está acontecendo, você finge que o fato não está acontecendo, você se agarra nessa ideia de Deus, nessas ideias que você talvez tenha, e você finge que nada está acontecendo. Gente, esse é um caminho que, assim, só Freud explica. Só Freud. É negar a realidade. É negar a concretude. E, definitivamente, esse não é um bom caminho para a gente enfrentar a crise. Segundo caminho. A vida se impôs, os problemas aconteceram, a crise chegou. Diante da crise, você abandona Deus. Você abandona a sua fé. Porque se a sua fé não está respondendo à vida, você fica com a vida e esquece Deus. Esquece o seu conceito de Deus, porque entrou em crise. É assim, eu não quero esse negócio da teologia da prosperidade, assim, não funciona. Isso aí é bobagem, lixo. Essa ideia aí, eu não quero saber mais desse Deus não. Aí você abandona Deus, o Deus da sua ideia. E abandona Ele. Esse é o caminho em que, definitivamente, a qualidade da fé que nós tínhamos antes da crise, ela é atestada. Esse é o caminho da fé frágil. Esse é o caminho de uma fé medíocre. Esse é o caminho de quem diz, de boca cheia, Deus é bom o tempo todo. Mas na hora que o bicho pega, acabou Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus me ama incondicionalmente. Na hora do vamos ver, já era Deus. Em que essas falas corretas, elas são facilmente agredidas pela nossa própria consciência, porque a gente não consegue admitir a realidade do que a gente está enfrentando. E a gente esquece, tira esse conceito de Deus da nossa mente, e acha que a fé não presta, acha que não adianta ter Deus, acha que não adianta ter nada, e esse negócio de Deus bom o tempo todo, de Deus que me ama incondicionalmente, é só coisa da boca para fora. Esse é um caminho de uma fé muito complicada. Mas eu penso que não existem só essas duas opções. E eu penso que nós, Igreja Batista em Quitaúna, nós do século 21, você que está me escutando, me ouvindo, eu penso que a gente não precisa nem ser louco de negar a realidade e fingir que nada está acontecendo. E a gente também pode ter um tipo de fé, que resista às crises. Porque que fé é essa que sucumbe diante das crises humanas que a gente enfrenta? Que fé é essa? Em qual Deus? Que é corroída pelos atritos e as tensões da vida. Que tipo de fé é essa? Que uma crise conjugal, que um problema com os filhos, um problema relacional, um problema emocional,
Que fé é essa que não dá conta? Que Deus é esse que não dá conta? E que nos obriga a optar por Ele ou pela vida? Que Deus é esse? Eu penso que o Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus que não me obriga, que não me coloca numa encruzilhada de ter que optar ou pela vida ou por Ele. Porque que deusinho michuruca, que fé michuruca é essa? Que quando eu passo pelos problemas tudo rói, tudo desmorona. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, com todo o temor e tremor do mundo, se a tua fé está firmada nessas falácias, a tua fé vai sucumbir, porque a vida vai se impor. E se a tua fé está baseada nessas lógicas completamente humanas, é uma fezinha que serve só para você conquistar algumas coisas materiais, para você ter algum tipo de qualidade de vida, para você poder, quase uma autoajuda, uma fé coach. A sua fé vai sucumbir e você vai sucumbir junto. Ou então, você vai virar um ateu desse Deus. E digo para vocês, sem medo de errar, desse Deus da prosperidade, desse Deus da teologia da batalha espiritual, eu sou ateu. Eu sou ateu. Você precisa refletir seriamente. Nós precisamos refletir seriamente. Em relação a qual caminho tomar. E eu penso que um caminho alternativo, um caminho adequado à luz do Deus revelado em Cristo Jesus, é um caminho que a gente olha para as crises que a gente enfrenta na nossa vida, em que a gente se agarra a um tipo de fé em que a gente pode continuar dizendo que Deus é bom o tempo todo, mesmo que a gente não entenda nada, mesmo que a gente não saiba explicar nada, mas é um tipo de fé que nos coloca num movimento e nos faz nos lançar nessa jornada espiritual. É um tipo de fé que, quem sabe, o momento da crise é tipo um kairos, é tipo um tempo, uma experiência de um momento oportuno, específico. Quem sabe o momento da crise é um kairos como um momento especial, em que nós, nessa crise, nós vamos crescer, em que nessa crise nós vamos amadurecer, em que nessa crise nós vamos aprender, em que nessa crise a nossa fé, ela vai se tornar algo mais robusto, mais consistente, mais claro para nós mesmos. Uma fé em que a gente vai poder de fato testemunhar, em que a gente serve um Deus independente do momento de vida e de crise que nós estejamos enfrentando. Que nós possamos perceber que os momentos de crise são os momentos que muitas vezes são oportunidades para a nossa fé se tornar mais madura, mais real. E que tristeza é vivenciar uma experiência de fé que sucumbe diante dos problemas que a vida nos apresenta. Que tipo de fé triste, frágil, decepcionante, é uma fé que sucumbe diante das crises e das lógicas que não fecham. Somente quem enfrenta a experiência de crise com esse tipo de disposição, entendendo que a nossa fé não nos obriga a optar ou pela vida ou pelo nosso Deus, é que consegue dizer como Abacuque disse: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Somente uma fé robusta, uma fé firme, no Deus revelado em Cristo Jesus, pode dizer como Jó: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, no meio das crises, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do luto, os meus olhos te viram.
Somente uma fé no Deus revelado em Cristo Jesus, no Pai de amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pode ouvir Jesus dizendo para os discípulos, quando eles perguntam: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz para eles: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Só quem tem uma fé no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de ouvir esse tipo de resposta e não entrar em crise, em pane, e entender que Deus está para além dos nossos conceitos, que Deus está para além dessas lógicas e dessas teorias humanas. Deus está para além dessas teologias de fundo de quintal, com todo respeito ao fundo do quintal. Somente quem tem fé no Pai pode ouvir uma resposta dessa do Cristo, assimilar isso e ir para casa contente, refletindo com essa bugada que Deus colocou na nossa mente, deu na nossa mente. Somente quem tem fé no Pai revelado em Cristo pode ir para casa depois de uma resposta como essa de Jesus, refletindo, pensando, ruminando a fé, tentando entender e buscar como que a gente pode aprender, como que a gente pode crescer no meio dessa novidade que eu não estou entendendo, eu não sabia como funcionava, agora eu estou sabendo. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas a minha oração nessa noite por nós, como igreja, é que tenhamos um coração disposto a aprender. Eu não estou chateado, eu não estou triste, se você porventura se agarrou a alguma falácia. Não é sobre esquecer as falácias, é sobre ter o coração disponível e humilde para aprender. Que às vezes certas construções, certas ideias, elas não se sustentam. E nós precisamos renovar a nossa mente, como diz Paulo em Romanos. Oxigenar o nosso cérebro, oxigenar o nosso coração, para a gente se sujeitar à palavra de Deus e deixar que ela nos ensine que o mundo não é binário, que o mundo não é cartesiano, que a complexidade que está diante de nós está muito além do que a nossa lógica, a nossa razão é capaz de alcançar, e que nós não somos chamados para explicar tudo. A gente é chamado para confiar em Deus, para caminhar pela fé. O sábio nos diz assim em Provérbios 15, 14, eu leio na versão A Mensagem: quem tem discernimento está sempre ansioso por saber mais, mas o insensato se alimenta de modismos e coisas fúteis. Na linguagem de hoje, ele diz assim: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Uma frase para a gente sintetizar essa mensagem: se a nossa fé em Deus não é capaz de sobreviver à vida e à realidade, tem algo de errado com a nossa fé. E a minha oração por mim, por todos nós como igreja, estejamos dispostos a aprender. Porque a gente não pode correr o risco de transformar a experiência da crise em experiência de tolice. Transformar a experiência da crise e passar a viver um tipo de experiência da ignorância, em que a gente tapa os olhos para não ver a realidade, ou joga fora a nossa ideia de Deus porque a realidade se impôs. A realidade da fé no Pai revelado em Cristo Jesus é muito mais complexa e ao mesmo tempo muito mais simples do que a gente está imaginando, e ela nos fornece base e fundamento para você, para eu, enfrentarmos qualquer tipo de crise que aconteça na nossa vida. A minha oração é para que nós, nessa comemoração desses 63 anos, nós que já passamos, vocês, eu não estava aqui muitas vezes, mas vocês presenciaram, testemunharam, enfrentaram, passaram por crises, óbvio, 67 anos não vai ter crise, lógico que vai, e digo mais, sem querer ser profeta, né, de coisa ruim, vão ter crises no futuro, lógico que terão,
Vão ter crises na tua vida, lógico que terão. Relacionais, conjugais, emocionais, financeiras. Vão ter crises. Mas que o nosso coração possa se firmar em Deus. Possa se colocar em Deus. Se agarrar nele. Para que Ele nos ilumine, para discernir esse momento de crise. Para que o nosso coração esteja apto para aprendermos, crescermos, amadurecermos no momento de crise. E que a tua fé em Deus seja inabalável nos momentos de crise, por mais duro, por mais difícil que seja. Que você possa se agarrar nessas verdades tão preciosas que nós aprendemos. Que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Que Deus nos ama incondicionalmente. A gente pode não estar entendendo, a gente pode não conseguir explicar, mas a gente sabe que o Emanuel, Deus conosco, está perto, está próximo, não está distante. E que se porventura, diante da tua dor, você orar como salmista, que nós possamos, sem fazer juízo de valor, entender que esse desabafo da alma é sinal de uma crise intensa que você está enfrentando, mas que no seu momento de lucidez, você não precisa escolher entre a vida ou teu conceito de Deus, mas que você fique com Deus Todo-Poderoso, o Deus que transcende o nosso entendimento e o Deus que nos ensina o tempo todo com tudo. Amém? Vamos orar. Deus de amor, obrigado por essa noite preciosa, obrigado por esse tempo de reflexão, de meditação. Pai amado, queremos ser uma igreja humilde, disponível para aprender em meio aos teus ensinamentos, e os teus ensinamentos que acontecem e nos são dados em momentos complicados da nossa vida. Eu peço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida dessa igreja, ó Senhor, que cada crise que nós enfrentemos seja uma oportunidade, Senhor, seja um momento especial para que a gente fortaleça a nossa fé, para que a gente se una mais, para que a gente cresça como comunidade, para que a gente cresça em maturidade no Senhor. Que cada crise, que cada momento de dor, que cada momento de aflição, Deus, que cada momento de lágrimas sejam oportunidades para a gente se agarrar e se firmar naquele que é. Que a cada crise, Senhor, a gente possa sempre perceber a Tua boa mão. Tua boa mão que nos ama, que nos acolhe, que nos carrega, que se compadece, que tem compaixão. Que a cada nova crise, Senhor, nós possamos crescer como seres humanos, nos tornando a imagem de Jesus de Nazaré. Que em cada nova crise, a gente não recue, a gente não desista. Se necessário for, que a gente ressignifique ou jogue fora determinadas crenças equivocadas e coloque no lugar outras mais sólidas, mais robustas, mais alinhadas com o Teu Evangelho. E que nós também não neguemos a vida, não joguemos a sujeira para debaixo do tapete, mas que sejamos honestos intelectualmente diante daquilo que estamos vendo, e que busquemos, através do Teu Espírito Santo, discernimento, para lidar com os desafios que a vida nos apresenta. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo, e o Senhor está junto de nós, inclusive em tempos e dias de crise. Oramos gratos a Ti,